Hajime no Ippo parece um anime sobre boxe, mas talvez seja um anime sobre um garoto tentando descobrir por que nunca se sentiu suficiente. E o que torna isso tão difícil de perceber é que ele vence muito, com força absurda, com dedicação que poucos personagens da história do anime chegam perto. Mas vitória e plenitude não são a mesma coisa. Ippo, no fundo, sabia disso, mesmo sem ter palavras para isso. Existe um tipo de solidão que não aparece em nenhuma estatística. E não tem diagnóstico. Não tem nome bonito. É aquela sensação de estar rodeado de pessoas e mesmo assim ser completamente invencível. Ippo conhecia essa solidão de cor. Antes de ser campeão, antes do soco, antes do ringue, ele era o garoto que ajudava a mãe no barco de pesca enquanto os colegas riam entre si. O garoto que engolia humilhação com um sorriso envergonhado porque não sabia fazer outra coisa. O saco de pancadas favorito de quem precisava sentir maior. E é aqui que a ironia que ninguém percebe à primeira vista. Ippo não começou a apanhar quando entrou no boxe. Ele já apanhava fazia anos. A diferença é que dentro do ringue, pelo menos, havia uma razão. Vamos falar de uma coisa que o anime mostra, mas raramente explica com todas as letras. Ippo nunca escolheu o boxe porque amava lutar. Ele escolheu o boxe porque precisava de uma resposta. Aquela pergunta que mora no fundo de toda criança que já foi tratado como menos. O que significa ser forte? Não é uma pergunta filosófica quando você tem 15 anos e acabou de ser humilhado na frente de todos pela 10ª vez esse mês. É uma pergunta de sobrevivência. Em psicologia, existe um conceito chamado validação externa. É a necessidade de buscar no olhar do outro a confirmação de que você tem valor, que você existe, que você importa. E Ippo era um caso clínico disso. Não por fraqueza, mas porque ninguém, nem a mãe que ele tanto amava e protegia, nunca parou para dizer a ele: você já é suficiente. A figura paterna estava ausente. Os amigos da escola eram seus algozes. E a única presença constante era o trabalho. Acordar cedo, carregar iscas, ajudar no barco, dormir exausto. Ippo cresceu acreditando que o amor se ganhava com esforço, que o pertencimento se conquista com sacrifício, que o respeito dos outros é um prêmio, não um direito. Então o boxe chegou. E o boxe, pela primeira vez na vida de Ippo, fez uma promessa que parecia justa. Se você trabalhar, se você sofrer, se você aguentar, você vai merecer. Isso ressoou nele de um jeito profundo demais, porque o boxe não pedia que ele fosse bonito, popular, engraçado, rico. O boxe pedia exatamente o que ele já sabia fazer desde pequeno: aguentar. E aqui começa um dos padrões psicológicos mais interessantes e mais dolorosos da jornada de Ippo. Ele não entrou no boxe para se expressar. Entrou para se provar. Para provar para a escola, para provar para si mesmo. E aqui está o problema que ninguém conta sobre esse tipo de motivação. Quando você luta para provar que é suficiente, cada vitória resolve a dor por uns 5 minutos. Depois ela volta, igual, às vezes maior. Porque você não estava lutando pelo cinturão. Estava lutando pelo olhar daquelas pessoas que te fizeram sentir pequeno. E esse olhar, mesmo que mude, mesmo que vire respeito, vire admiração, nunca preenche o buraco que abriu lá atrás. É um combustível poderoso, faz você correr mais cedo, treinar mais pesado, aguentar mais dor do que qualquer pessoa racional aguentaria. Mas tem um custo invisível, porque quando a motivação vem do medo de não ser suficiente, nenhuma vitória jamais vai ser suficiente. Você vence um oponente e imediatamente pensa no próximo. Você conquista o cinturão e sente um vazio que não esperava. Você chega ao topo e se pergunta: por que eu ainda não me sinto inteiro? Ippo não estava se tornando um campeão. Estava se tornando um especialista em sobreviver à própria dor. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Existe uma figura específica na vida do Ippo que precisamos examinar com cuidado: o treinador Kamogawa Kenji. Um homem de poucas palavras e exigências absolutas, que nunca abraça, que quase nunca elogia,
que demonstra afeto através de nocautes em treinos e gritos no ringue. E que, de certa forma, replicou exatamente a dinâmica que já machucava Hippo. Pensa comigo. Hippo passou a infância inteira tentando ser o suficiente para as pessoas que não lhe davam retorno. E então chegou ao boxe, encontrou um mentor que não dava retorno emocional claro. A tendência humana de buscar, inconscientemente, situações que replicam nossas feridas originais, como se desta vez pudéssemos finalmente resolver aquele padrão antigo, ganhar o amor que nunca foi dado. Hippo não apenas respeitava o seu treinador, ele precisava da aprovação de Kamigawa, da mesma forma que uma criança precisa da aprovação do pai. E aqui é importante parar e ser justo com o Kamigawa. Ele não era cruel, ele não era negligente, era um homem que aprendeu, provavelmente da mesma forma difícil que Hippo estava aprendendo. Que amor se demonstra através da exigência, que respeito se constrói no silêncio, que palavras suaves amolecem o que precisa ser duro. Isso não o torna um vilão, torna ele humano. Um homem de uma geração inteira que não tinha o vocabulário emocional que a gente discute hoje. Que expressava cuidado sendo rigoroso porque era a única língua que conhecia. O problema não era a intenção, era a lacuna entre o Kamigawa sentia e o que o Hippo conseguia receber. E nessa lacuna silenciosa, invisível, cheia de boa vontade dos dois lados, Hippo seguia interpretando exigência como distância, distância como insuficiência, insuficiência como prova de que todos que os bullies já tinham dito. Quando Kamigawa sorria, Hippo brilhava de um jeito que nenhum cinturão produzia. Isso diz tudo. Mas se Kamigawa era o peso da aprovação, os rivais eram o peso da identidade. Hippo nunca teve uma resposta clara para a pergunta "Quem sou eu?" E o boxe, de uma forma cruel e fascinante, colocou na sua frente espelhos vivos. Miyata Ishiro, o rival perfeito no papel, técnico frio, com um projeto claro de vida, um filho que luta para honrar o pai. Hippo olhava para ele e via tudo aquilo que ele não era, definido, intencional, seguro de si. Ricardo Martinez, o fantasma do horizonte, o campeão mundial que existia como uma ideia antes de existir como um homem. A prova de que o boxe tinha um cume e que esse cume tinha um guardião. Sendo Takeshi, talvez o mais revelador de todos, um oponente que lutava por amor ao combate, que não tinha subtexto, que não estava provando nada para ninguém, que simplesmente era. Hippo olhava para Sendo como uma mistura de admiração e incompreensão, porque como alguém conseguia simplesmente gostar de lutar, sem o peso, sem a necessidade, sem a ferida por baixo. E é aqui que chegamos no núcleo psicológico mais importante do anime, e que pouquíssimos análises tocam de verdade. Hippo nunca soube por que lutava. Ele sabia como lutar, sabia para quem lutar, sabia quais técnicas usar e como resistir à dor. Mas a pergunta, o que é ser forte, que ele fez ao pegar aquela luva pela primeira vez, nunca foi respondida. E o pior, ele parou de se perguntar isso, porque a rotina do treino, das lutas, das conquistas, criou uma ilusão de progresso. Se você está sempre em movimento, consegue evitar a sensação de que está parado. Esse é o mecanismo de autossabotagem silenciosa. Não é a que te faz desistir, é o que te faz correr tão rápido que você nunca precisa parar e olhar para o que está fugindo. Há um momento específico na jornada de Hippo que é quase impossível de assistir sem sentir um aperto no peito. Não é nenhuma luta em particular, é um momento depois, quando as câmeras simbólicas se apagam, quando o público vai embora, quando o ringue fica vazio e Hippo fica sozinho com ele mesmo. O boxe é uma das poucas atividades humanas com uma estrutura de feedback imediata e absoluta. Você ou ganha ou perde, ou fica em pé ou cai. Não tem negociação, não tem nota de corte, não tem comitê de revisão. E para alguém como Hippo, que nunca conseguiu navegar as complexidades emocionais do mundo social, essa clareza era um presente. O ringue simplificava a existência, mas toda simplificação tem um preço.
Quando você passa anos definindo sua identidade pelo que acontece dentro de um quadrado de cordas, o que sobra de você quando as cordas somem? Essa é a crise de identidade de Hippo. E ela não chegou com fanfarra, chegou devagar, silenciosa, enquanto ele dormia. Chegou nas manhãs em que ele acordava sem saber porque estava colocando tênis de corrida. Chegou nos jantares com a mãe em que ele respondia perguntas com sorrisos que não diziam nada. Chegou no treino quando os socos no saco soavam ecos, não porque ele estivesse fraco, mas porque ele já não sabia mais o que estava tentando destruir. Viktor Frankl, um dos maiores estudiosos do sentido humano, descreveu como os seres humanos podem suportar qualquer sofrimento, desde que tenham um porquê. Hippo tinha um sofrimento, tinha disciplina, tinha capacidade de aguentar. O que ele não tinha era o porquê. E no momento em que o corpo começa a fazer perguntas que o treino não consegue mais calar, o atleta se confronta com o ser humano que existe antes além do esporte. Hippo já sabia esquivar um jab. Não sabia dizer o que sentia. Sabia quando seu oponente estava perto do limite. Nunca soube quando ele mesmo estava. E o ringue, que deveria ser o lugar de resposta, foi se revelando o lugar onde as perguntas se repetiam infinitamente. O que é ser forte? O campeão tinha o cinturão. O menino ainda estava esperando a resposta. Eu quero que você pense nisso por um segundo antes de continuar. Porque a história de Hippo não é sobre boxe, nunca foi. A jornada de amadurecimento de Hippo não termina com um nocaute. Ela começa quando ele para de fugir das perguntas. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa um like, se inscreve no meu canal. Tenho uma meta de chegar a 3.000 inscritos, me ajuda. E se tem alguma sugestão de anime ou de personagem para eu fazer uma análise, escreve aqui embaixo para mim. Muito obrigado e te vejo nos ringues da vida.